Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 211º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Reis, capítulo 12 e capítulo 13, o livro do profeta Isaías, capítulo 63 e o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Antes de iniciarmos o nosso estudo, faço uma recomendação rápida enquanto você pega o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, neste exato momento, a leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé, meu irmão, minha irmã. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias deste mundo. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, sua roupa, seu apartamento, relógio. Ele vem para roubar a semente. A semente é a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado. Incentivar a nossa família e a nossa comunidade na leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, revele a compreensão de sua palavra. Meu Pai do céu, Senhor, meu Deus e meu Pai, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Reis, capítulos 12 e capítulo 13. O reinado de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que for trazido à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor deverá ser recebido pelos sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e que os sacerdotes reparem os estragos do templo sempre que houver um reparo a fazer. Mas no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes, e lhes disse: por que vocês não estão reparando os estragos do templo? Agora, pois, não recebam mais dinheiro de seus conhecidos, mas entreguem-no para a reparação dos estragos do templo. Os sacerdotes concordaram em não mais receber dinheiro do povo e concordaram também que não ficariam encarregados de reparar os estragos do templo. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quem entrava na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que era trazido à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, era entregue aos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos construtores que reparavam a casa do Senhor e também aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor.
Mas do dinheiro que era trazido à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem qualquer outro vaso de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque davam o dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque eram honestos. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não era trazido à casa do Senhor, ficava para os sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gate. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas santas que Josafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, bem como todo o ouro que havia nos tesouros da casa do Senhor e no palácio real, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Quanto aos demais atos de Joás e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Os servos de Joás se levantaram, fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, que fica na descida para Sila. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, servos de Joás, o atacaram, e ele morreu. Joás foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoacás, de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas, como antes. Contudo, não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que este levou Israel a cometer, mas andaram neles. E também o poste da deusa Azerá permaneceu em Samaria. Do exército de Jeoacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, porque o rei da Síria havia destruído os demais, reduzindo-os a pó. Quanto aos demais atos de Jeoacás, a tudo o que fez e ao seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás de Israel. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, porém andou neles. Quanto aos demais atos de Jeoás, a tudo o que fez e ao seu poder, com que lutou contra Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeoás morreu, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e a morte de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer,
Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei: pegue um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunhe o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste. O rei a abriu. Eliseu continuou: atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais: pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eliseu morreu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra no começo do ano. Aconteceu que, enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Guerra entre Israel e Síria. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel, se compadeceu deles e voltou-se para eles por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los e até agora ainda não os expulsou da sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra este havia tomado de Jeoacás, seu pai. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. Amém. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 12. Exposição bíblica dos versículos 1 e 3. Joás tinha apenas 7 anos de idade quando ascendeu ao trono de Judá, conforme capítulo 11, versículo 21. Ele teve um longo reinado de 40 anos. Uma criança de 7 anos não pode governar uma nação. Por isso, o sumo sacerdote Jeoiada foi seu tutor e mentor. Joás parecia ser um aluno esforçado durante todos os anos em que Jeoiada o instruiu. O rei obedeceu ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 4 a 16. Joás chamou Jeoiada e, com cautela, repreendeu os sacerdotes por não fazerem seu trabalho. Ele também disse ao sumo sacerdote que o trono passaria a conduzir o programa de construção. Os sacerdotes poderiam ficar com o dinheiro que era deles por direito, de acordo com a lei mosaica, porque a nova fonte de recursos para o financiamento do projeto seriam ofertas voluntárias do povo. Jeoiada informou o fato aos sacerdotes e levitas, que provavelmente se alegraram em saber que sua renda não seria desviada e que já não precisavam dar atenção à reparação do templo. Exposição bíblica dos versículos 4 a 5. Hoje, alguns cristãos se opõem à construção de templos, dizendo que é um desperdício do dinheiro de Deus, enquanto outros confundem suas propriedades e quase adoram seus edifícios. Sabemos que o Senhor não habita em templos ou em qualquer outro tipo de construção, conforme João 4, versículos 23 e 24, Atos 7, versículos 48 a 50 e capítulo 17, versículo 24. Mas isso não significa que devamos consagrar estruturas ao serviço e à glória de Deus. As igrejas primitivas não tinham seus prédios, mas se reuniam em casas e em lugares públicos acessíveis
como o templo em Jerusalém. Exposição bíblica dos versículos 17 e 18. Entre a restauração do templo e este relato da guerra com a Síria, o sacerdote Jeoiada morreu sem seu sábio mentor para mantê-lo na linha. O rei Joás mostrou quem realmente era e abandonou a fé. 2 de Crônicas, capítulo 24, versículos 15 a 17. Sob pressão do rei da Síria, Joás roubou o templo e subornou Azael com suas riquezas, para que ele não atacasse Jerusalém. Compreendendo o versículo 21, o povo enterrou Joás em Jerusalém, mas não no cemitério destinado aos reis, onde o sumo sacerdote Jeoiada havia sido sepultado, conforme 2 de Crônicas, capítulo 24, versículos 16 e 25. O menino rei que começou tão bem teve um fim trágico, porque deixou os caminhos do Senhor. Gostaríamos de saber se o profeta Ezequiel estava pensando em Joás quando escreveu em seu livro o trecho mencionado no capítulo 18, versículos 24 a 32. Compreendendo o livro 2 de Reis, capítulo 13, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. O povo judeu não deveria ter se surpreendido quando o Senhor trouxe os arameus contra Israel, porque eles sabiam os termos da aliança que Deus havia feito antes de entrar na terra de Canaã. Se obedecessem ao Senhor, Ele lhes daria a vitória, mas se desobedecessem, Deus os faria cair diante de seus inimigos. Referência a Levítico 26, versículo 17, 25, 33, 36 a 39. Deuteronômio 28, versículos 25 a 26 e versículos 49 a 52. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Quantas vezes invocamos Deus quando estamos em dificuldades e depois o ignoramos quando estamos seguros? As pessoas que dependem da fé apenas na crise precisam dar atenção às advertências de Provérbios 1, versículos 24 a 33 e Isaías 55, versículos 6 a 7. Elas também não devem imaginar que, porque o Senhor as ouviu e ajudou em determinada circunstância, automaticamente irão para o céu. Exposição bíblica dos versículos 14 a 20. Os servos fiéis de Deus nunca se aposentam, mesmo que possam deixar sua vocação ao longo da vida e desistir do ministério público, mesmo em seu leito de morte. Eliseu estava servindo ao Senhor e ao seu povo. Enquanto o Pai nos der força e lucidez, devemos servi-lo da melhor maneira possível através das oportunidades que ele nos oferece. Compreendendo o versículo 14, no que diz respeito ao registro, temos cerca de 40 anos de silêncio, mas Eliseu estava fazendo sua obra na terra e Deus era com ele. Aqui, o profeta era um homem velho prestes a morrer e o rei de Israel foi vê-lo. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Reis, capítulo 13, trago o versículo 19. Não basta simplesmente conhecer a vontade de Deus e obedecermos a ela, por mais importante que isso seja, mas devemos também entender a vontade e os caminhos de Deus, conforme Salmos 103, versículo 7, Efésios 5, versículo 17. Os mandamentos e os atos do Senhor nos revelam seu caráter se nossos olhos espirituais estiverem abertos. Referência a Salmos 119, versículo 18. É assim que entendemos os caminhos de Deus e como lhe servimos melhor. E é assim também que o Senhor aumenta a nossa fé. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 63. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Por que se parecem com as roupas de quem pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei.
e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. A bondade de Deus para com Israel. Celebrarei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. E ele se tornou o salvador deles. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava. E o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e ele mesmo lutou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos, lembrou de Moisés e disse: onde está aquele que tirou o seu povo do mar, junto com o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele que fez com que o seu braço glorioso estivesse à mão direita de Moisés? Onde está aquele que dividiu as águas diante deles, adquirindo para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo pelo deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o gado que desce aos vales para repousar, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para adquirires um nome glorioso. Oração pedindo a ajuda de Deus. Olha para nós lá do céu, da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Estás retendo a ternura do teu coração? Já se esgotaram as tuas misericórdias para comigo? Mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que fazes com que nos desviemos dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 63, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. O profeta olha para o futuro nos versículos 1 a 6 e vê Jesus Cristo retornando da batalha de Amargedon, que culmina no dia do Senhor, conforme Apocalipse 19, versículos 11 a 21. Edom é chamada aqui como representante das nações que oprimiram os judeus. Bozra era uma de suas principais cidades, e seu nome significa colheita de uvas. Isso é importante, uma vez que a imagem aqui é a do lagar. O lagar antigo era uma grande pedra côncava, na qual as uvas eram colocadas para serem pisadas pelas pessoas. O suco corria por um orifício na pedra e era recolhido em vasilhas, enquanto as pessoas esmagavam as uvas. Parte do suco respingava em suas roupas. As vestes de Nosso Senhor ficaram tingidas de sangue como consequência da grande vitória sobre seus inimigos. Referência a Apocalipse 19, versículo 3.
Exposição bíblica dos versículos 7 a 14. Isaías olhou para trás e viu o que Deus havia feito por Israel. Ele louvou ao Senhor por seu amor inesgotável e por toda a bondade e compaixão concedidos por ele a Israel. Deus se identificou com as dores de seu povo no passado, assim como se identifica com os seus filhos que sofrem hoje. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 63, com o versículo 15. Esta é uma das maiores orações de avivamento encontradas nas Escrituras, assim como Deus havia descido no fogo no Sinai, conforme Êxodo 19, versículos 16 a 19, que ele desça novamente e revele seu impressionante poder às nações. Elas confiam em ídolos mortos? Então, que os povos vejam o que o Deus vivo de Israel pode fazer. Aleluia! Vamos para a leitura no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Exortação ao amor fraternal. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém. Compreendendo o livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade divina. É possível obedecer a Deus e mesmo assim não agradá-lo? Jonas é um exemplo clássico disso. Ele obedeceu a Deus e fez o que lhe foi ordenado, mas o seu coração não estava nisso. O Senhor abençoou a sua palavra, mas não pôde abençoar o seu servo.
Quando lemos a palavra e quando temos comunhão na adoração e no serviço, conhecemos o coração de Deus, e isso nos abre para a vontade do Senhor. Compreendendo o versículo 8, uma vida santa implica um relacionamento correto com Deus, o Pai, que nos chamou, Deus, o Filho, aquele que morreu por nós, e Deus, o Espírito, que vive dentro de nós. É a presença do Espírito Santo que faz nosso corpo o templo do Senhor, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. Além disso, é andando no Espírito que temos vitória sobre os desejos da carne, conforme Gálatas 5, versículos 16 e 17. Desprezar os mandamentos divinos é pedir o juízo de Deus e também entristecer o Espírito do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Assim como o amor de Deus é santo, nosso amor pelo Senhor e uns pelos outros deve motivar-nos a levar uma vida santa. Quanto mais vivermos como Deus, mais amaremos uns aos outros. Se o cristão realmente amar seu irmão, ele não pecará contra ele. Referência versículo 6. Compreendendo o versículo 10, Deus faz nosso amor cristão aumentar cada vez mais, colocando-nos em situação que nos obrigam a praticá-lo. O amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo, mas se nossos músculos espirituais não forem exercitados, a circulação fica comprometida. A dificuldade que nós cristãos temos uns com os outros são oportunidades para crescermos em nosso amor. Isso explica o motivo pelo qual cristãos que tiveram muitos problemas uns com os outros, diversas vezes, acabam amando uns aos outros profundamente para grande espanto do mundo. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. O cristão obediente levará uma vida santa, abstendo-se do pecado sexual e viverá de maneira harmoniosa, amando os irmãos. Ele também terá uma vida honesta, trabalhando com as mãos e não se intrometendo nos assuntos alheios. Quando os não salvos veem Cristo engrandecido nesse tipo de vida, eles se opõem a esse modo de viver com inveja ou desejam tê-lo para si mesmos. De qualquer forma, Deus é glorificado. Exposição bíblica dos versículos 13 a 18. Deus deu a Paulo uma revelação especial acerca da ressurreição e do retorno de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54. O que o apóstolo ensinou estava de acordo com o que Jesus pregava. João 5, versículos 24 a 29 e capítulo 11, versículos 21 a 27. E a revelação de Deus está baseada no fato histórico da ressurreição de Cristo, uma vez que nosso Salvador venceu a morte. Não precisamos temer a morte ou o futuro, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 13. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a certeza e o consolo de que precisamos. Quer vivamos, quer morramos, nós cristãos não temos nada a temer, porque Jesus virá conosco ou para nós. A realidade de seu retorno é um consolo para o nosso coração. E eu finalizo a leitura da Bíblia em 365 dias. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, com a exposição bíblica dos versículos 15 a 18. A doutrina cristã da ressurreição nos assegura que a morte não é o fim, o cemitério não é a última morada. O corpo vai dormir, mas a alma estará com Deus, conforme Filipenses 1, versículo 20 a 21. Quando o Senhor voltar, Ele trará a alma consigo, ressuscitará o corpo em glória e unirá corpo e alma em um só ser, a fim de participar de sua glória para sempre. Isso nos dá consolo e segurança diante da morte. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.